se pode aprender nada de uma lição que não seja acompanhada por dor, já que não se pode conseguir nada sem um sacrifício. Mas quando você aguenta essa dor e a supera, as pessoas conseguem um coração forte que não perde pra nada. Sim, um coração de aço. E é com essa frase que eu quero começar o vídeo de hoje. Um vídeo onde vamos falar sobre Fullmetal, filosofia, existencialismo e Camus. Então bom, eu sou o Luzacho e vamos pro vídeo. Em Fullmetal, a gente tem o seguinte drama. Dois irmãos, que após perderem a sua mãe, tentam trazê-la de volta à vida. Algo que parecia impossível, era um tabu, era proibido. Entende? Dentro da alquimia, que era a ciência que eles praticavam. Devido a esse tabu, devido a esse grave erro, um deles acaba perdendo seu corpo e o outro acaba perdendo seu braço e a sua perna. O que parecia ser um fim absurdo, triste e infeliz para os dois, acabou sendo basicamente uma fonte de, digamos assim, motivação para poderem chegar a um novo objetivo, isso é, recuperarem seus corpos. Essa é a trama geral de Fullmetal. E eu decidi trazer essa frase, esse breve resumo da história desses dois irmãos que cometeram um grave erro, para poder falar sobre a seguinte afirmação: é preciso imaginar Sísifo feliz. Bem, essa é provavelmente a frase mais conhecida de Albert Camus, um dos maiores expoentes do absurdismo. E bom, a história por trás dessa afirmação se baseia no seguinte: Sísifo era considerado o mais sábio e prudente dos mortais. Era o rei de uma grande cidade. Dizem que quando ele estava perto de morrer, basicamente chegou o momento da morte buscá-lo, mas quando a morte foi atrás dele, ele basicamente a acorrentou. E para poder libertar a morte, o próprio Plutão teve que ir atrás dela. E devido a isso, devido a todo esse esforço, devido a esse deboche, devido a essa fuga do seu próprio destino, ele foi condenado ao que seria talvez a pior condenação já feita. Isso é, o trabalho inútil e sem esperança. Um castigo que é sem dúvida nenhuma terrível. Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra todos os dias, uma enorme rocha, até o topo de uma montanha, para no final do dia vê-la descendo novamente, tendo que repetir isso infinitamente. Fato é que ao final desse enorme esforço que ele fazia durante o dia, sua meta final é atingida. A pedra chega ao cume. Então Sísifo ele é basicamente obrigado a assistir todo aquele seu esforço indo por água abaixo novamente ao ver a pedra descendo e repetindo esse ciclo de novo, entende? Mas pro Camus o que interessava era basicamente esse regresso, essa queda da pedra, essa pausa em que o Sísifo começa a pensar e a ver todo o seu esforço decair. Bom, essa metáfora de Camus é basicamente uma metáfora para o que seria a vida e o dia a dia humano. A gente é destinado a basicamente muitas vezes se prender a uma rotina fixa. Temos que fazer tudo do mesmo jeito durante todo o dia, com pequenos graus e pequenas alterações, que vão mudar e marcar os dias e os fluxos do tempo, conforme assim seja. Camus ele quer basicamente nos ensinar o seguinte: ao invés de tomar a felicidade como uma finalidade sem nenhum tipo de precedentes, sem nem mesmo se saber o que seria a felicidade ou se ela é realmente atingível, quando Camus diz que é preciso a gente imaginar Sísifo feliz, ele quer dizer que é importante que nós nos tornemos felizes durante a luta para chegar a algum lugar, entende? No final das contas, somos destinados a reencontrar nosso fardo. Tem coisas que não dá para simplesmente fugir. Tem coisas que vão sempre voltar pra gente. Tem lutas que são necessárias, entende? Então, no final das contas, não adianta ficar com a cabeça baixa ou triste por causa delas. Você vai ser obrigado a lidar com elas até o dia da sua morte, entende? E, portanto, essa própria luta para chegar a algum lugar, essa luta para chegar ao topo do cume, no caso do Sísifo, tem que ter algum sentido. Tem que ser dotada de alegria nela mesma, entende? Bom, o Camus ele não falou muito sobre a trajetória do Sísifo enquanto ele empurrava a pedra lá para cima. Não dá para negar isso, ele se focou muito no curto intervalo em que ele tem para pensar sobre as coisas. Mas eu quis ir um pouco além. Eu comecei a pensar no que pensaria o Sísifo durante a trajetória para levar a pedra até o topo, e se ele realmente não poderia encontrar a felicidade naquele momento. E eu percebi o seguinte: o Sísifo ele tá basicamente empurrando uma grande rocha. Não seria de se estranhar que nessa rocha tivesse em alguns momentos alguns pequenos insetos passando e o Sísifo os encarasse e os admirasse pensando: ok, esses seres são diferentes de tudo aquilo que eu conheço. Eu não duvido que o Sísifo olhar para os lados fosse capaz de enxergar algumas flores nascendo, talvez a grama, entende? Talvez algum passarinho sentado olhando ele fazendo todo aquele esforço, entende? Talvez o lindo dançar das flores, quando o vento bate nelas e elas começam basicamente a se remexer de um lado para o outro. E eu não duvido que nesse curto intervalo de tempo em que o Sísifo consegue olhar tudo a seu redor e consegue perceber a plenitude e a grandeza daquele momento, ele também sinta algum tipo de felicidade. Porque naquele momento ele também é consciente do que ele está fazendo. E isso é puramente absurdo. Encontrar felicidade. Encontrar aquilo que é basicamente a meta final de todo ser humano. Encontrar alegria em um processo que é desgastante e exaustivo. É por isso que eu quis basicamente interligar Fullmetal com Albert Camus, entende? São duas coisas que parecem até mesmo opostas, bem distantes uma da outra,
mas no final das contas batem na mesma tecla. A insistência, a ressignificação. Você pegar algo que aparentemente é ruim, algo que é inalcançável, algo que é invencível, e provar que aquilo pode, apesar de tudo, se converter em algo bom. Entende? Essa é a essência geral desse vídeo. Não existe nenhum mal que não tenha nenhum bem em proporção contrária e inversa àquele mal, entende? Tudo que é um extremo possui outro extremo. É isso que eu quero dizer. Todo grande mal possui um grande bem, ainda que não seja explícito, ainda que você não saiba quando ele vir, ainda que você não saiba como ele é, ainda que você não tenha certeza de forma nenhuma como esse grande bem será, mas ele existe. Então podemos concluir com esse vídeo que talvez, e só talvez, carregar o peso do mundo seja carregar o peso de tudo aquilo que você escolhe, entende? Então, se for para carregar algum tipo de peso, que seja o peso certo e um que vale a pena, no qual você veja o mínimo de sentido, entende? Assim, poderemos imaginar o Sísifo feliz e ao mesmo tempo teremos um coração forte como aço. Bom, peço que você se inscreva para poder me ajudar a continuar com o meu trabalho, e é isso. Até a próxima.